Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje é um dia que é comemorado ou é lembrado aqui no Brasil o Dia de Finados, tão conhecido como Dia dos Mortos, onde as pessoas vão aos cemitérios para ali levar flores, fazerem orações. Alguns vão somente para visitar o túmulo, limpar, e alguns vão falar com os mortos. Segundo o entendimento deles, eles creem que alguém que morre, de alguma maneira permanece vivo em algum outro lugar que não seja na Terra. Eles acreditam isso para sentirem-se um tanto confortados em saber que seus entes queridos, seus amados, estão em algum lugar bom, ao qual muitos creem que estão já no céu e vivem com essa expectativa e essa esperança de revê-los outra vez. Quando não muitos, creem em um segmento religioso em que os próprios mortos entram em contato com os vivos, o mundo dos vivos, e isso é como um alimento, um consolo para eles, saberem que seu ente querido está mantendo um contato com eles e dizendo que está num lugar muito bom, e até são capazes de ajudar os vivos em sua vida cotidiana, lembrando, ajudando em situações de dificuldade. Mas nós que cremos na palavra de Deus, não cremos assim. E a palavra que eu separei hoje para a gente meditar nela juntos foi o Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 23, 24 e 25. Esse capítulo 11 do Evangelho de João está falando a respeito da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro. Então, o capítulo todo é um pouco extenso. Eu separei esses versículos para mostrar que, como cremos diante desse mundo, que, como eu disse, eles creem, e vamos mostrar, através dessa palavra, o quanto nós cremos em Cristo pela declaração que Ele mesmo fez. Diz assim: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Pois muito bem. Jesus vai até Betânia, onde Lázaro e as irmãs Marta e Maria moravam. E quando Jesus chega lá, Jesus depara-se com Lázaro 4 dias morto. No sepulcro, com a porta fechada por uma enorme pedra. E Jesus diz para Marta que ele vai despertar Lázaro, irmão dela, vai ressuscitar, vai voltar dos mortos, vai voltar à vida. E ela diz para o Senhor Jesus que eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. Pois bem, todos nós sabemos que haverá um dia em que compareceremos diante do Senhor
E lá naquele momento, de fato, todos estarão vivos. Todos nós compareceremos ante ao Senhor vivos. Vamos ser ressuscitados para estar na presença dele. Mesmo porque, na presença de Deus, somente a vida, não a morte. Então, Marta sabe que é assim que acontece. No último dia, todos voltarão à vida. Mas Jesus diz bem claramente para ela: eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus está dizendo para ela? Está dizendo que a pessoa dele, a natureza dele é vida. Na natureza, na pessoa de Cristo, não há morte de forma alguma. Por isso ele diz que ele irá ressuscitar Lázaro. Porque Jesus traz consigo a vida. Mas Marta não tinha ideia de que Jesus iria trazer de volta Lázaro à vida, porque eles estavam, a família estava e os amigos estavam em profunda dor pela perda de um homem muito querido. Então Jesus está dizendo: não, Marta, você não entendeu, você não entende ainda. Eu sou a ressurreição, porque ele é a vida. Então, ninguém pode voltar à vida se não for por intermédio de Jesus. Logo, muitas pessoas morrem. Muitas já morreram. Mas segundo essa palavra de Jesus, naquele dia, ressuscitarão, naquele último dia. Mas não morrerão mais. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, as pessoas morrem, mas quando alguém que morre crê em Cristo Jesus, tem fé nele, o corpo morre, mas o espírito está sempre vivo. Porque esse espírito agora é um só espírito com Cristo, com Deus. Então não pode alguém estar com Cristo e estar morto. Então como é que acontece isso? O corpo morre. Tudo que é natural, tudo que é entendimento, que é razão, se desliga desse mundo. Então, Jesus mesmo nessa mensagem de João 11 diz que Lázaro dorme. Os discípulos disseram: então não tem problema, ele está só dormindo, depois acordaremos ele. Jesus diz: não, ele está morto. Então, Jesus, quando se refere a alguém que morreu no corpo, para ele está dormindo. Não está morto como cremos que deixou de existir em toda a existência. Não, para Jesus, ele descansa, ele dorme, ele está vivo. É como deitar e dormir à noite. A gente olha para quem está dormindo e pensa: poxa, parece que está até morto. Mas ele não está morto, ele só está dormindo. É assim que Jesus vê a morte física dos seus filhos, dos que creem nele, como um descanso, que vão ser despertados através da ressurreição. Porque neles está a vida pela fé. A vida por quem crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Cristo vai ressuscitar todos que creem nele e ainda viverão eternamente. Então, Jesus desafia Marta a entender isso. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a pessoa morreu na carne, no corpo, mas ele espiritualmente ele está vivo em Cristo. Ele só dorme, vai ser despertado. E todo aquele que vive, ou seja, está vivo, não morreu ainda no corpo, crê em Jesus, crê em mim, nunca morrerá. Por quê? Uma vez quem vive e crê em Cristo, não morrerá, não pode morrer. Ora, mas se tirarem a nossa vida do corpo, é a única coisa que eles podem fazer: tirar a nossa vida do nosso corpo. Separar o nosso espírito do nosso corpo, eles podem. Mas jamais poderão separar o nosso espírito de Cristo. Então, Jesus desafia Marta: quem está vivo não vai morrer. Essa palavra é para nós hoje. Jesus está dizendo que nós estamos vivos hoje.
E se nós cremos nele, não morreremos. E ele pergunta assim, crê tu isso? Jesus pergunta para nós, é assim que nós cremos também? Nós cremos nessa palavra? Pelo que eu comecei a dizer na introdução desse vídeo, muitas pessoas não conhecem essa palavra. Por isso elas estão lá, nos cemitérios, levando flores, para quem nem existe mais, na verdade, nem o corpo existe mais. E nem o espírito está ali. Pois bem, nós que cremos em Cristo, sabemos que o nosso corpo volta para a terra, para o pó da terra. Mas o nosso espírito vai para Deus, para um descanso até aquele dia em que a própria palavra dele diz que ele voltará nas nuvens com os santos anjos e buscará os que estiverem na terra. Primeiro vão ao encontro dele nos ares os que estiverem mortos. Então, os que estão mortos nesta vida, neste mundo, serão despertados do seu sono, do seu descanso. Não importa quanto tempo faz. O que importa é que Jesus voltará a dar a vida a todos esses. E nós que estivermos vivos, seremos num piscar de olhos transformados. E teremos um corpo glorificado como ele é. Mas os que dormem, ou seja, os que morreram nessa vida, eles ressuscitarão primeiro e depois nós. Mas teremos todos o mesmo corpo glorificado lá junto do Senhor Jesus. Pois bem, então, o que nós aprendemos nessa mensagem? Que nós não podemos morrer. Diante de Cristo, uma vez estando com Cristo, nós não morremos. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós estamos vivos. E segundo a palavra de Cristo, nunca morreremos. Enquanto cremos em Cristo, tivermos a nossa vida ligada a Cristo, Jesus, nunca conheceremos a morte. E a palavra de Deus diz que haverá um julgamento para os que não creram em Cristo. Aqueles que não querem Cristo passarão por um juízo de condenação, para condenação por causa das suas obras, porque não creram em Cristo. E aí sofrerão a segunda morte. A primeira morte foi a do corpo, neste mundo. E a segunda morte será depois do juízo, em que receberão a condenação para toda a eternidade, que é a segunda morte. Então, o que nós entendemos? Nós temos vida. Cristo nos dá a vida. Cristo, enquanto nós estivermos ligados a Ele, temos vida. Então, qual a nossa mensagem para esse mundo? Dizer para todo mundo que quem crê em Cristo nunca morrerá. Ainda que seu corpo pereça, morra fisicamente. Mas diante de Cristo é só um sono, um descanso das suas obras, mas que será despertado. Então, que nós tenhamos muita fé em Cristo, para continuar confessando que temos vida nele. Só nele temos vida. E temos que dizer para essas pessoas que estão indo a esses lugares, que acreditam em que os seus entes queridos falam com eles, que isso não é possível, eles também descansam das suas obras. Que isso é uma enganação. Satanás tem usado isso para destruir a consciência, uma boa consciência que as pessoas possam ter com Cristo, fazendo eles crerem a mentira. Portanto, sejamos filhos de Deus, vivos para anunciar a palavra da vida, a qual tirará muitos do engano. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de falar aos que hão de me ver. Que a graça de Cristo possa nos guardar de todo mau ensino, de todo engano desse mundo. Obrigado. Valeu.